gente? Vamos para mais uma aula de biologia? Então tira o print aí. Beleza? O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as aplicações da genética. Gente, se a gente parar para pensar, a gente pode misturar genes de espécies diferentes hoje de uma forma muito mais fidedigna e rápida do que antigamente. Antigamente eu precisava fazer os cruzamentos artificiais. Às vezes a gente contava com as mutações ao acaso. Isso era um processo extremamente demorado, né? Agora a gente consegue fazer de uma forma extremamente mais rápida e mais fidedigna. E como que se faz esse tipo de alteração no gene das determinadas espécies, aquelas que a gente quer, né? Existe hoje um negócio, uma técnica chamada tecnologia do DNA recombinante. Vocês já sabem que os bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Eles cortam o material genético dessas bactérias e as matam ao final do processo. Mas a gente sabe que algumas bactérias, elas conseguiam fazer com que o vírus do DNA fosse eliminado. E aí, ao descobrir como essas bactérias realizavam isso, percebeu e descobriu algumas enzimas que foram chamadas de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas conseguem fragmentar o material genético em vários pedacinhos, entre o nucleotídeo guanina e o nucleotídeo adenina. E sabe-se que esse nucleotídeo, ele repete várias vezes ao longo de uma mesma molécula de DNA, né? Então eu consigo fazer vários cortes nessa molécula de DNA. Então eu consigo fazer vários fragmentos dessa molécula de DNA. E aí o que eu faço? Obtido então esse fragmento do DNA, eu posso inserir no DNA que eu quiser, tá? Aqui eu coloquei o nome da primeira enzima de restrição que foi encontrada e o nome é dado de acordo com o nome da bactéria, onde ela foi descrita, que é a Escherichia coli. R de restrição, enzima de restrição que corta o material, e o número 1 aqui é simplesmente para dizer que ela foi a primeira enzima de restrição. Então a ECO R1, tá? Então você pega agora esse fragmento que você quer e aí você coloca no DNA de uma outra bactéria, através de uma enzima agora chamada DNA ligase. Qual que é a importância? Vamos pensar nas pessoas diabéticas. Antes, as pessoas que eram diabéticas do tipo 1, ou seja, não conseguem produzir insulina e tem vários problemas por conta disso, elas teriam que elas teriam que injetar a insulina nelas. Antigamente, a gente usava a insulina bovina ou a insulina suína, né? Além de você ter que ter várias toneladas dos pâncreas dos rins, dos pâncreas dos bois e dos porcos, você não tinha ainda certeza de que o paciente que usasse essa insulina, ele não teria efeito colateral. Então, a rejeição, ela ainda era muito grande, né? Com a produção da insulina pelas bactérias, nós sabemos que as bactérias elas são capazes de reproduzir muito em pouco tempo. E isso fez com que a produção dessa insulina agora humana, por que humana? Porque agora eu consigo pegar a sequência do DNA responsável pela produção de insulina, cortar exatamente essa sequência e inserir essa sequência no material genético de uma bactéria. Quando essa bactéria, então, for produzir as suas proteínas, ela vai produzir a proteína daquela sequência que foi inserida no material genético dela. E uma escala comercial, já que a gente consegue produzir e fazer essas bactérias se reproduzirem em laboratório, certo? Ou seja, a partir do momento que eu usei essa enzima ECO R1
e cortei o segmento do DNA de interesse para aquela minha produção do meu DNA recombinante, né? Por que recombinante? Porque além da bactéria, do DNA bacteriano, ela vai ter um pedaço do DNA humano. Então eu recombinei esse DNA. Assim que eu recortei, eu vou fazer o quê? Eu vou clonar esse DNA recombinante. Então eu vou cortar o plasmídio bacteriano. Vocês se lembram do que era o plasmídio da bactéria? É um material genético que elas têm, circular, e onde ali se encontram os maiores números de genes que lhes conferem resistências aos antibióticos. Vocês se lembram? E qual que é a vantagem de se usar o plasmídio? Que o plasmídio ele só tem uma sequência do nucleotídeo guanina com o nucleotídeo adenina. Então, ao invés de você cortar o plasmídio em vários fragmentos, você só vai abrir o anel do plasmídio. Ao abrir o anel do plasmídio, você já fez a fragmentação do DNA humano com a mesma enzima, tá? Para garantir que na hora da ligação, as bases do segmento do material genético humano vão ser complementares às bases do plasmídio bacteriano, tá? Então, você pega um pedaço desse material genético humano através da enzima DNA ligase e faz a ligação plasmídio DNA humano. Então você passa a ter aqui um DNA recombinante, material bacteriano, material humano. Insere esse plasmídio em outra bactéria, essa bactéria então agora ela vai reproduzir muito em pouco tempo, produzindo então nos seus filhos esse plasmídio hereditariamente, né? Então ela passa esse DNA para os filhos. Os filhos vão produzindo esta insulina e a gente consegue então ter uma produção em larga escala. Depois é só você purificar o material. Correto? Gente, essa técnica, ela nos permite, né? Eu já expliquei, a produção de insulina, mas também a produção de vários hormônios, um deles, o hormônio do crescimento, a produção da eritropoietina. O que é eritropoietina? É aquela enzima que estimula a produção de células vermelhas. Vamos lembrar, eritrócito significa hemácias, poiese significa produção. Então, a produção de células vermelhas do sangue, ela nos permite produzir várias vacinas. Um exemplo de vacina é a vacina da hepatite B. Ela permite que a gente faça aí os organismos geneticamente modificados e os transgênicos. Lembrando que não é a mesma coisa. Os organismos geneticamente modificados nem sempre serão organismos transgênicos. Organismos transgênicos, eles têm genes de outra espécie. Então, essa bactéria aqui que eu dei como exemplo, ela seria um organismo transgênico. Por quê? Além do material genético próprio dela, ela tem o material genético humano. Então, ela é transgênica, ela tem um gene diferente do dela, tá? O organismo geneticamente modificado, não necessariamente ele precisa ter genes de outra espécie. Eu posso simplesmente pegar uma espécie de um organismo e eu posso simplesmente pegar o gene de uma espécie, de um organismo, e retirar, por exemplo, o gene de uma substância que ele produz e que deixa aquele alimento azedo. Então, eu vou retirando aquele sabor azedo do alimento. Então, eu modifiquei geneticamente esse organismo, mas eu não produzi um organismo transgênico. Entendido, pessoal? Então, essa técnica do DNA recombinante, ela nos permite produzir diversas substâncias, organismos, animais e plantas de interesse econômico e nutritivo para a população. Correto? Outra tecnologia para a aplicação da genética é a impressão digital do DNA.
Nós sabemos que cada um de nós temos um material genético específico, ele não se repete nos indivíduos, exceto nos gêmeos monozigóticos, né, que tem o mesmo material genético. Nos outros indivíduos, cada um possui a sua sequência. E é possível você fazer a digital desse DNA através de um processo chamado de eletroforese. Por conta do fosfato presente lá no nucleotídeo, se vocês se lembrarem, o monômero do ácido nucleico, que é o DNA, é o nucleotídeo. Ele tem o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Por conta desse fosfato, essa molécula ela fica negativa e ela vai ser atraída por um polo positivo. Então você faz um gel com o poro do tamanho que você calcular, do tamanho que você quer, você escolhe o tamanho do poro desse gel, coloca ele numa solução de soro e aí você coloca os fragmentos do DNA que você quer sequenciar, que você quer descobrir, que você quer produzir a impressão. Vamos dar um exemplo. Eu estou grávida, mas não sei quem é o pai do meu filho. Então eu vou pegar o material genético da criança, vamos fingir que ela já nasceu, né, gente? Vamos pegar o material genético da criança, o material genético da mãe e o material genético do suposto pai. E vamos colocar nesse gel feito por nós, nesse processo chamado de eletroforese. Claro que isso é tudo laboratorial, tá? E aí, quando você ligar esse gel na tomada, você vai ter a migração desses fragmentos do DNA em direção do polo negativo, já que ele é negativo por conta do fosfato, para o polo positivo. Então, os pedacinhos menores, que nós já sabemos que os genes, cada um tem um tamanho, né? Os genes são vários pares de bases nucleadas, Então, você tem vários tamanhos. Os menores, dependendo do tamanho do poro do seu gel, elas vão descendo e as outras vão ficando. É como se fosse um filtro mesmo. Passa aquilo que é menor e vai ficando retido aquilo que for maior. Tá, gente? Eu tô filtrando o DNA já fragmentado, né? Aí você vai ter isso aqui, ó, um perfil que a gente chama de bandas eletroforéticas. Esse aqui, vamos supor que é o DNA da mãe. Esse aqui, vamos supor que é o DNA do pai. E esse aqui é o DNA da criança. Como você tem um padrão muito semelhante, você pode então colocar quais são as bandas da mãe que repetem no filho, quais são as bandas do pai que repetem no filho. E o que a gente precisa? Pelo menos 50% das bandas do pai tem que se repetir nas bandas do filho, assim como 50% das mães, né? A banda da mãe tem que repetir no filho. Aí aqui eu coloquei pontilhado para vocês as bandas que são as mesmas, da mãe com o filho e do pai com o filho. Gente, então aqui tenho 3 bandas iguais da mãe com o filho e 3 bandas iguais do pai com o filho. Ou seja, como eu tenho 50% de material genético desta criança semelhante a este homem, eu posso então concluir que provavelmente sim, ele é o pai dessa criança. Se as bandas não baterem, se eu não tiver uma sequência de bandas do pai, do homem suspeito, com as bandas do filho, provavelmente então esse homem não será o pai dessa criança, tá? Então eu preciso de ter essa compatibilidade das bandas, pelo menos em 50% do suposto pai com a criança. Então esse DNA digital aqui, ó, a gente consegue fazer com vários indivíduos, né? E para que serve isso? Eu posso acusar ou inocentar o indivíduo, né? Eu estou sendo julgado de um crime, então eu posso comprovar, olha, você sim cometeu esse crime porque a sua banda de DNA
bateu em várias bandas com DNA encontrado no local do crime. Ou então não, você não é o culpado. Por quê? Porque várias bandas não bateram. Então você não tem um perfil semelhante das bandas do DNA encontrado no local do crime com as bandas do DNA do suposto criminoso. Então eu posso acusar ou inocentar. Já dei o exemplo aqui do teste de paternidade. Então eu posso diagnosticar quem é o pai de determinada criança. Eu posso diagnosticar doenças, né? Então eu consigo saber se aquela sequência ali é a sequência de produção de uma determinada proteína que é inviável ou se não vai ser produzida determinada proteína. Então você tem o diagnóstico precoce de determinadas doenças e você tem uma tecnologia ainda cara, ainda invasiva, mas com um futuro aí pela frente, que é a terapia gênica, né? Imagina, você tem uma sequência de genes ali, ou um determinado gene que vai produzir uma proteína não funcional, disfuncional, uma proteína que vai causar determinada doença. Você pode trocar essa proteína por genes, né? Essa sequência produtora desta proteína por genes sadios, por genes saudáveis. Claro que com técnicas aí extremamente delicadas, né? Mas isso aí de um futuro muito grande pela frente, tá? Por fim, o sequenciamento de genoma. A gente já ouviu falar aí do projeto Genoma Humano, né? O que é o sequenciar o seu genoma? É de você saber a posição dos genes. Então eu vou mapear os genes. Olha, o gene 1 é esse, o gene 2 é esse, o gene 3 é esse. Só de humano que é possível fazer? Não, de qualquer espécie de vírus, né, que ainda não estão em nenhum grupo, mas dos fungos, dos protozoários, de bactérias, dos animais, das plantas. Então a gente consegue sequenciar o genoma de DNA de qualquer espécie, tá legal? E com esse sequenciamento a gente pode também determinar qual que é a função, né? Quem que é o gene 1, ele é responsável pela produção de qual proteína? Ou o gene 2, não, o gene 2 ele regula a expressão de um outro gene, ele não necessariamente é para a produção de uma determinada proteína, ele é para regular a expressão de um outro gene. Ou tem várias sequências no nosso material genético que elas não são para nada, elas não vão decodificar nenhuma proteína e às vezes não se conhece exatamente a função daquela sequência. Ou seja, ainda temos muito que descobrir no material genético dos homens, tá? E o sequenciamento de genomas, ele também tem muita utilidade. Quais são elas? Aconselhamento genético. Então, um casal que tenha uma determinada doença na família, nós podemos aconselhá-los em relação à probabilidade do filho deles vir a ter a doença que eles têm em família, ou um dos dois, ou até mesmo os dois, tá? Então você pode fazer o aconselhamento genético, você vai saber a função do gene, né? Como que esse gene funciona lá no seu organismo, que eu falei, ele produz proteína, ele regula a expressão do outro gene, ou ele não tem nenhuma produção proteica, né? O estudo do proteoma, ou seja, o estudo de todas as proteínas produzidas pelo gene. A gente sabe que às vezes, por recombinação, eles podem, um pedaço de um gene servir para a produção de uma determinada proteína. E aí depois esse mesmo pedaço ele vai produzir uma outra proteína junto com uma outra sequência genética, tá? Então a gente pode determinar o estudo dos proteomas, produzir medicamentos específicos para determinadas doenças, já que eu sei onde está o gene, onde está a proteína, onde está aquela causa de determinada doença, fica muito mais fácil de eu atacar
exatamente o alvo. Então eu vou produzir medicamentos específicos. Entender a evolução, né, gente? A matéria aí que a gente já começou com ela, entender a evolução. Então eu vou ver a sequência de genes que são semelhantes com a sequência de um ancestral, de um outro indivíduo. Então é o que a gente chama aí de uma nova teoria, né? Uma nova evolução, uma nova técnica para a gente evidenciar a evolução. O desenvolvimento de plantas e animais. Então eu posso retirar genes, colocar genes, sabendo a sequência, sabendo a função desse gene. Então eu posso manipular esse material genético e transformar uma determinada planta, um determinado animal de acordo com as características que interessam aos homens. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês, estudem biologia e até a próxima aula, se Deus quiser.